Olá, graças e paz a todos. Chegamos ao sexto passo, ao sexto ponto na ordem da salvação. Agradeço muito a todos que ouviram cada uma das mensagens que já foram colocadas até chegar aqui. Você que ainda não ouviu, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta as mensagens e compartilhe com o máximo de pessoas que você tiver. Tudo isso para a glória e honra do Senhor. Amém? Hoje vamos falar sobre santificação, irmãos. Nós somos chamados filhos de Deus por adoção. E como filhos, nós necessitamos estar em plena obediência, em constância, santificação. A santificação no cristão, ela é graduativa. Ela tem um início, ela tem um meio e haverá o ápice da santificação, que é a glorificação. Então, hoje iremos tratar da santificação, como que ela pode ser feita e, naturalmente, como ela pode ser mantida. Todos nós passamos por muitas coisas no nosso dia a dia. Nós sofremos tentações por causa dos desejos da carne. Por mais que tenhamos o Espírito Santo, para os que já são cristãos, por mais que nós tenhamos o Espírito Santo e este venha nos ajudar a refrear a força do pecado, ainda assim se torna o pecado presente em nós. Pois, como eu já falei, o ápice da santificação é a glorificação. E isso também significa que a tentação, o pecado só vai parar de habitar em nós, só vai parar de agir em nós na glorificação. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, seremos tentados. Além dos desejos da nossa carne própria, da nossa natureza, para contribuir a esses desejos, existe o diabo, com suas setas inflamadas o tempo inteiro lançando em nossa mente, para que venhamos a cair no pecado. Assim como ele tentou a Cristo no deserto, assim também com todos os cristãos somos tentados. O tempo inteiro ele busca um momento oportuno para nos tragar, para nos desviar do caminho, para nos fazer tropeçar. Por isso, nós somos chamados à santificação. Como filhos de Deus, nós somos chamados a sermos santos e irrepreensíveis. Vejamos, livro de João, capítulo 17, verso 16 ao 18, vai dizer o seguinte: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui temos 3 versículos, irmãos, que eu destaquei para que possamos iniciar e compreender o que é a santificação, como podemos nos santificar. No verso 16, Cristo
ele está orando. Só para a gente ter um pano de fundo aqui, Cristo aqui está orando ao seu Pai antes de ir para o Getsêmani e ali ser preso e levado para ser açoitado e morto. E nessa oração ele tem como um dos seus pontos essa declaração de Cristo, essa petição, melhor dizendo, de Cristo. Primeiro uma declaração e em seguida uma petição. Eles não são do mundo, como também eu não sou, Cristo declara. O que isso vem a nos dizer? Não sermos do mundo tem como princípio que tudo que acontece nesse mundo de desejo, de cobiça, nós que não somos do mundo temos que ir contrário a isso. Nós temos, com toda a nossa força, sermos contrários, nadarmos na contramão, irmos na contramão, corrermos na contramão deste mundo. Nós não devemos nos conformar com este século, como disse o apóstolo Paulo. Nós não podemos amar o mundo, como também disse João em uma de suas cartas. No capítulo 2 de 1 João, verso 15, já diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando Cristo declara, eles não são do mundo, isso já está trazendo uma característica de um cristão. O cristão verdadeiro, santo, ele não é desse mundo, ele não faz coisas que é do mundo. Se você se chama cristão e faz ainda tem as suas práticas mundanas, vive no pecado, não estou me referindo a cair de vez em quando, mas viver no pecado. Se você vive no pecado, você ainda não é um cristão. Por quê? Cristo declara: eles não são do mundo, como também eu não sou. Verso 17, vem uma petição: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, de uma forma bem simples e fácil de entender, quando Cristo ora ao seu Pai, dizendo: santifica-os na verdade, ele quer dizer que essa verdade que nós seremos santificados é na palavra. Se você não lê a palavra, se você não estuda as Escrituras, se você não tem prazer em fazer tal coisa, você também não é cristão. Logo, você também não está se santificando. Você conseguiria ficar um dia inteirinho sem comer? E se você conseguir, como que você vai chegar no fim do dia? Não vai chegar debilitado, com tontura, ou até mesmo com uma dor forte de cabeça, se sentindo fraco? É a mesma coisa a palavra, irmãos. A palavra através dela nós nos santificamos. Pois quanto mais conhecimento temos da glória de Deus, da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo, mais nós vemos a nossa debilidade.
a nossa necessidade de nos aproximarmos dele. Nós aprendemos, nós compartilhamos e nos santificamos. Leia as Escrituras, se santifique através das Escrituras. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Deixa eu te perguntar, irmão, irmã, você tem praticado o ID? Você tem pregado o Santo Evangelho? E eu não estou falando a respeito de ser missionário, missionária em outro país, em outro estado, em outro... simplesmente que você tem pregado na sua família, no mínimo. Você já falou do Evangelho para toda a sua família? Para um vizinho seu? Para o seu amigo mais chegado? Alguém sabe que você é cristão? Ou você se esconde? Você virou um agente secreto que não pode revelar sua identidade para ninguém? Cristo está dando uma outra característica aqui de um verdadeiro cristão no verso 18. Ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Quando ele fala também eu os enviei ao mundo, isso aqui é uma afirmação. Todo e qualquer que se chama cristão foi enviado, recebeu uma ordem direta: vão e preguem o Santo Evangelho, ide e pregai o Santo Evangelho. Você tem feito isso? Você tem procurado se santificar desta forma? Você não sabia que você poderia se santificar também desta forma? Chegar a níveis maiores de santidade desta forma, pregando o Evangelho? E por que isso acontece? Para que você pregue o Evangelho, você necessita orar, você necessita jejuar, você necessita ler a palavra, estudar a palavra. Isso tudo te santifica. E também o pregar a palavra, você está se santificando. Por quê? É o Espírito Santo quem vai te conduzir, é Ele quem nos santifica. Você tem feito todas essas coisas? Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 3. Eu tenho mais 3 versos aqui para falar rapidamente e já termino. Verso 1, Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. O que eu quero com esses textos agora? Além de falar ainda da santificação. Eu quero te trazer um incentivo. Que estes textos nos dão incentivo para que venhamos nos santificar e pregar o Evangelho e chegar até o fim. Então o verso 1 começa
com uma conclusão, com uma conjunção de uma conclusão. Portanto, essa palavra portanto, ela, como eu já falei, ela tem essa função de unir, de unificar, de trazer também uma mudança dentro de uma conclusão a respeito de algo que já foi dito. Essa palavra, portanto, o que ela está unindo? Tudo o que foi falado em Hebreus 11. Então, quando ele fala, o autor do livro de Hebreus, que até hoje só está na especulação e ninguém sabe quem escreveu, quando ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Essa palavra, portanto, já falei, ela tem como unir o verso 11 com o 12. E falando dessa nuvem de testemunhas, quem são essas nuvens de testemunhas, irmãos? Os heróis da fé. Todos aqueles que venceram pela fé. Somente pela fé. Então, quando nós olhamos para os heróis da fé, olhamos para trás e vemos tantos quantos venceram essa caminhada, essa corrida pela fé, isso tem que nos trazer um regozijo, isso tem que nos trazer um incentivo muito grande. Por quê? Nós estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas. E o que isso tem que gerar em nós? Um desembaraço de todo o peso e do pecado que constantemente nos assedia. O que isso nos significa? Que tudo aquilo que está à nossa frente como barreira, como empecilho, como bagagem extra para carregar nessa vida cristã, nós temos que deixar de lado, nós temos que jogar fora, não colocar como barreira. Porque esses homens, os heróis da fé, varões e varoas de Deus, eles não deram, não tomaram caso de todo o embaraço, de todo o pecado, que eles também eram sujeitos a essas coisas, mas eles transpassaram essas coisas pela fé. Eles passaram por essas coisas pela fé. O texto continua dizendo que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. O que o autor tem em mente aqui, quando ele fala corramos, ele tem em mente um atleta, um homem ou uma mulher que seja, em uma corrida. O que este homem ou o que esta mulher faz quando corre? Se ele ficar olhando ao seu redor, muito preocupado com quem está ao seu lado, ele vai se desconcentrar. Então, quando ele diz corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, ele está dizendo: preste atenção, fixe o seu olhar somente em um propósito. Em qual propósito? O mesmo texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Qual é o prêmio do corredor, do atleta? Não seria uma medalha? Outrora pode ser também um troféu? Qual é o prêmio do verdadeiro cristão? Qual é o prêmio? O prêmio é o trono. Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esse é o prêmio para aquele que vencer. Esse é o prêmio para aquele que viver em santidade,
correndo. Não é uma corrida de forma literal, mas é seguindo nessa caminhada, é praticando o ID, é pregando o Evangelho, é se santificando através da palavra. Quando Apocalipse 3:21 se refere ao trono, não está dizendo que nós iremos sentar de fato no trono de Deus, mas isso significa que nós iremos reinar juntamente com Ele na glória. É isso que significa. Esse é o prêmio. Então toda a angústia que você sente nos dias de hoje, tudo que você sente de pesado na sua vida, é difícil sim, eu não estou dizendo que é fácil nos santificar, é complicado, são muitas coisas que o mundo nos oferece, principalmente para os jovens. É uma dificuldade muito grande e eu compreendo isso, porém, nós somos chamados a sermos santos. Por quê? O nosso Pai, Deus e Senhor e Rei é santo. Nós necessitamos nos santificar. No verso 2 ainda, vai falar assim, ó, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Irmãos, esse trecho, vocês não sabem o que significa. Eu vou dizer. Esse trecho, quando o autor fala o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele está dizendo, sabe o quê? Vocês sabem que Jesus veio ao mundo. Cristo, já sabendo de tudo que ele havia de passar, né, ser perseguido, ser açoitado, escarnecido e crucificado, ele não fez caso disso, ele não parou para observar todos os seus sofrimentos. Porém, ele, ao mesmo tempo que sabia de toda essa angústia que ele ia passar, de todo esse sofrimento que ele ia passar, ele não se importou com essas coisas. Apesar da humanidade dele gritar lá no Getsemane, suando, com o suor de sangue, clamando ao Senhor para que passasse o cálice da mão dele, para que ele não viesse a beber, aquilo ali é a humanidade de Cristo, falando mais alto. Só que ele sabia o que iria vir depois. O que iria vir depois? A alegria, irmãos. A alegria que lhe estava proposta. Que alegria é essa? De ver todos os seus filhos, como ele também é Deus, salvos, livres do cativeiro de Satanás. Ele trocou isso pela alegria, ele trocou os açoites, ele trocou o escarnecimento, ele trocou a crucificação, ele preferiu isso para receber a alegria de ver, caraca, valeu a pena. Valeu a pena porque muitos que estavam cativos nas mãos de Satanás hoje não estão mais. Hoje não estão mais. E o que mais? Ele suportou, como eu estava dizendo, a cruz, não fazendo caso da ignomínia. O que é essa palavra ignomínia? É vergonha pública. É motivo de grande desonra. E ele sofreu tudo isso sendo pendurado no madeiro. Se isso tudo não te motivar, irmão, o que mais pode te motivar a se santificar? A você a negar a sua carne? Eu poderia oferecer tantos textos aqui, mas eu preferi seguir essa linha de uma forma simples e objetiva. Se santifique, irmão. Se você se considera um cristão, você necessita de santidade. Você não pode mais viver como antes. Vamos finalizar no verso 3. O verso 3 inicia: considerai. Ou seja, levem isto em consideração. O autor está querendo chamar a atenção. Para quê?
Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. O que o autor está querendo dizer aqui? Se Cristo suportou a cruz, foi perseguido, açoitado e morto, que dirá nós, os seus discípulos? Porém, irmãos, nós devemos observar todas essas coisas e considerar, olhando atentamente para tudo que Cristo sofreu, porém com alegria. E por quê, irmãos? E por quê? Por causa do fim que isso trouxe para Cristo. Cristo, ao falecer, ao morrer, ele foi para o céu e hoje ele está assentado à destra do trono de Deus. Então, quando nós olhamos para todos os sofrimentos de Cristo e também dos mártires do passado, nós temos que olhar e nos regozijar. Caraca, eles sofreram, eles padeceram muitas coisas, mas o prêmio foi a glória de Deus. Todos eles, vocês podem ter certeza, estão lá na glória. Mas eu não quero entrar a fundo nesse assunto agora da glória, pois ainda falta mais um. Ainda falta mais um áudio, mais um vídeo áudio, e é bem curto. É maravilhoso, irmãos. Nós necessitamos nos santificar, pois a palavra diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Santifique-se na verdade. E qual verdade é essa? Na palavra de Deus. Pregue essa verdade para que outros mais se santifiquem, para o louvor da glória do nosso Deus. Amém? Não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta e compartilhe.